Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Vós sabeis isto. Se vós sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, podemos dizer que estamos na semana do Bom Pastor. Domingo ressoa esta afirmação de Jesus: eu sou o bom pastor, eu sou porta das ovelhas. Ele que disse a Pedro, depois da pesca milagrosa: tu me amas mais do que os outros, apacenta as minhas ovelhas. Desde então, a igreja é conduzida pelos pastores. E o Papa Francisco, no nosso tempo, são os apóstolos, seus discípulos e todos aqueles a quem transmitiram a fé. Hoje ouvimos uma bela catequese. No início, o comentário inicial dizia que a catequese é uma forma de partilhar a fé. Paulo partilha a sua fé na sinagoga da Antioquia da Pisídia. É a primeira missão de Paulo apóstolo, junto com Barnabé e no início com João Marcos. Eles partiram da Antioquia da Síria, uma cidade importante. Este nome é dado a outras cidades. Foi o rei Seleuco que deu em honra do seu pai, o Antíoco I. No Antigo Testamento conhecemos a história do seu bisneto, podemos dizer. O quarto, que perseguia o povo de Israel, que desrespeitou o templo, colocando um altar profano, podemos dizer. A abominação, como os judeus chamavam. Depois, o Judá Macabeu vai purificar, vai tirar e novamente purificar e devolver o templo para o culto dos judeus. Paulo apóstolo, numa breve catequese, vem fazendo um resumo da história de Israel. Ele fala: Deus escolheu este povo de Israel, nossos antepassados, fez dele um grande povo, cuidou dele durante 40 anos, destruiu 7 nações da terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território.
depois se lhes concedeu juízes. Quando pediram um rei, Deus concedeu-lhes Saul. Em seguida fez surgir Davi. E o Paulo vai terminar. Deus fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. Isto acontece, esta catequese é dada mais ou menos 10 anos depois da conversão de Saulo apóstolo. Na Antioquia, que depois se torna grande centro de catequese, de estudo, ao lado de um outro, podemos dizer, uma outra igreja na Alexandria e depois em Roma. Estes 3 lugares, por muito tempo, serão um lugar onde se aprende, tá, a Sagrada Escritura, onde se aprende exatamente a catequese, serão escolas catequéticas. Jesus continua conduzindo o seu povo desta forma. Envia os apóstolos, estes enviam os discípulos, e estes, por sua vez, vão chamar os outros. Na história de Paulo vai ser o Timóteo, o Tito, Silvano, tantos outros. Nós vivemos no tempo em que o Papa Francisco, visivelmente, é o pastor da igreja. Podemos dizer, pastor forte em sua palavra. No entanto, nestes dias em que vivimos, frágil fisicamente. Quem lembra, na semana passada, ele nem conseguiu se levantar da cadeira, precisava de ajuda. Um dia depois apareceu na cadeira de rodas, mostrando que o Papa também carrega a fragilidade como cada um de nós. No entanto, é incansável, tá, de dirigir o apelo à humanidade toda. Nestes nossos dias, neste tempo ainda de pandemia, da guerra, o Papa incansavelmente apela pela paz e nos convoca a orar pela paz. Nós queremos continuar este apelo. O Papa disse que todos nós somos culpados por aquilo que está acontecendo no mundo. De certa forma, cada um de nós, pelo seu pecado pessoal, muitas vezes pela negligência, ou pelo fato que nos dividimos entre nós. A chamada polarização faz com que nós aderimos a uma opção, uma visão do mundo. No entanto, o Papa disse, nós só podemos usar a linguagem do Evangelho. Por isso, no Evangelho de hoje, tá, o texto de São João tirado da despedida de Jesus de seus discípulos. Após de lavar os pés dos discípulos, Jesus vai afirmar que o servo não está acima do seu Senhor. Tá? O mensageiro não é maior do que daquele que enviou. Nós devemos ter consciência disso. O Papa tem consciência disso quando nos ensina este caminho. Saudoso São João Paulo II, cujo aniversário vamos celebrar nestes dias, dia 18, ele percorreu o mundo com este grande grito, testemunhando Jesus Cristo é o Filho de Deus. E um outro, não tenhais medo, tantas vezes desde a sua primeira pregação, sua catequese vai insistir, não tenhais medo. Num tempo em que o medo muitas vezes nos domina, tá? Da incerteza dos dias, do futuro, nesta crise de várias, tá? Não apenas crise econômica que assusta, mas muito mais a crise de valores,
é muito importante que tomamos consciência que pelo batismo somos discípulos de Jesus. Portanto, missionários, como nos ensina o Papa. Esta missão realizada pelo Paulo, ela deu o início de uma grande missão. Depois ainda voltou 2 vezes, enviando os seus discípulos para acompanhar as comunidades. Hoje são na Ásia Menor, na Turquia. Apesar que a Turquia ser um país muçulmano, aquelas comunidades ainda continuam fundadas por Paulo. No ano paulino eu tive a oportunidade de visitar estes lugares. Inclusive, os meus confrades trabalham naqueles lugares. Na Esmirna, hoje Izmir, é uma comunidade católica, onde um frade nosso é um bispo. O mesmo na Antioquia, recentemente em Teherã. Então, vemos que a fé ela é transmitida por aqueles que a receberam e por meio da catequese e da pregação continuam dando testemunho de Jesus Cristo. Acolhendo o apelo do Papa, nesta Eucaristia também queremos pedir pela paz no mundo, mas antes de tudo pela paz na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, pela paz nas nossas famílias.